Você sabia que o meu e o seu trabalho não é completar o que Deus está fazendo na minha e na sua vida? Nosso trabalho é desenvolver isso. É isso que nós vamos falar nessa devocional de hoje. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu estou aqui em São Paulo, eu faço parte do Instituto Jesus Cristo e eu estou aqui compartilhando com você as devocionais de Tudo para Ele, livro do Oswald Chambers. Tem nos abençoado tanto, na verdade? Hoje é dia 6 de junho, hoje é sexta-feira e o tema dessa devocional de hoje para nós é Desenvolva o que Deus efetuou em você. Desenvolva o que Deus efetuou em você. E a referência bíblica que nós temos aqui é Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Alguns trechinhos desses dois versículos dizendo assim: Desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós. Amém? Vamos ler então o que diz o texto de Chambers, que diz assim: As suas aspirações concordam com Deus, mas em sua carne existe uma inclinação que o torna impotente para fazer o que sabe que precisa ser feito. Quando o Senhor toca inicialmente a nossa consciência, a primeira coisa que esta faz é despertar a nossa vontade, e a vontade sempre concorda com Deus. No entanto, você diz: Mas não sei se minha vontade está de acordo com a de Deus. Olhe para Jesus e você descobrirá que a sua vontade e a sua consciência estão em concordância com ele o tempo todo. O que lhe faz dizer, não vou obedecer, é algo menos profundo e arguto do que a sua vontade. É uma perversidade ou obstinação que nunca está de acordo com Deus. O que há de mais profundo no ser humano é a sua vontade, não o pecado. A vontade é o elemento essencial na criação dos seres humanos por Deus. O pecado é uma inclinação perversa que entrou nas pessoas. Naquele que já nasceu de novo, a fonte da vontade é o Deus Todo-Poderoso, abre aspas, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, fecha aspas. Com atenção focada e muito cuidado, você deve desenvolver o que Deus efetuou em você. Não trabalhar para completar ou ganhar a sua própria salvação, mas desenvolva-a. Assim você demonstrará a evidência de uma vida de fé resoluta e inabalável na completa e perfeita redenção do Senhor. Agindo assim, a sua vontade não fará oposição à vontade de Deus. A vontade de Deus será a sua vontade. Suas escolhas naturais estarão de acordo com a vontade de Deus, e a vida passará a ser tão natural quanto o próprio respirar. A obstinação é uma barreira ininteligível que rejeita o esclarecimento e bloqueia o seu percurso. O único recurso para destruí-la é detoná-la com dinamite. E esta dinamite é a obediência ao Espírito Santo. Creio que o Deus Todo-Poderoso é a fonte da minha vontade. Deus não apenas espera que eu faça a sua vontade, mas também Ele próprio está em mim para realizá-la. Amém? Devocional muito preciosa como sempre, não é verdade? Eu quero destacar aqui para você alguns trechos que chamaram a minha atenção. O primeiro deles é quando Chambers fala: olhe para Jesus e você descobrirá que a sua vontade e a sua consciência estão em concordância com ele o tempo todo. É algo incrível, né, quando nós paramos para pensar que nós que somos nova criatura em Jesus, nós que recebemos Jesus em nós, nós fomos tratados na vontade. Se a gente parar para pensar na vontade, na consciência, a gente olhar para Jesus, a gente vê que aquilo que Jesus pensa é o que nós queremos. Aquilo que ele sabe é o que nós queremos saber. Aquilo que ele vive é o que nós queremos viver. A vida de Jesus, o que ele é, o que ele pensa. Nós fomos tocados na nossa consciência, fomos tocados aí na nossa vontade.
E aí, Chambers fala que o que há de mais profundo no ser humano é a vontade, não o pecado. Às vezes a gente dá uma importância tão grande ao pecado, mas veja como ele trata que o pecado é algo que entrou na vida humana e que ele não é profundo como é a vontade. A vontade é algo que tem a ver ali com a essência, e na essência a gente pode entender que nós temos uma vontade que deseja a vontade de Jesus. Em mais um trecho ele fala que naquele que já nasceu de novo, a fonte da vontade é o Deus poderoso. Nós que nascemos de novo, eu, você que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, a fonte da nossa vontade não são mais os meus desejos ou desejos de outra pessoa, mas os desejos do próprio Deus. Ele é a fonte da nossa vontade. E aí um trecho que eu acho muito marcante nessa devocional, quando ele fala que eu e você devemos desenvolver aquilo que Deus efetuou em nós. E ele fala que a gente não deve trabalhar ou a gente não deve ganhar a nossa própria salvação, mas desenvolver ela. Como assim, João? Como assim? Eu tenho que entender que não é pelo meu esforço humano que eu vou viver uma transformação na minha vida. Não é pelo meu esforço humano, não é por aquilo que eu vou fazer ou deixar de fazer. Eu não preciso completar algo que Jesus já fez. Eu tenho que fazer o quê? Simplesmente receber. Receber aquilo que Deus já efetuou em mim. Ele já efetuou algo em mim e em você. Pastor Carlos sempre diz que a vida cristã inteira já está em mim, já está em você. A gente já tem todo o necessário para viver uma vida cristã plena. Jesus já efetuou em você. A gente precisa então fazer o quê? Apenas desenvolver aquilo que Deus já efetuou em nós. Como eu desenvolvo? E aí no final do texto ele nos traz aqui obediência ao Espírito Santo. Porque quando eu obedeço ao Espírito Santo, eu estou ouvindo a voz de Deus. E quando eu ouço a voz de Deus, eu ouço a vontade dele. Então a minha ação, ela se torna uma concretização da vontade de Deus. Então, quando eu ouço o Espírito Santo, quando eu obedeço, eu estou também realizando a vontade de Deus na minha vida. Por isso que Deus efetua em nós tanto o querer, que é então a vontade, quanto o realizar. Então, esse é o desenvolver, é quando a gente coloca aquilo que Deus já efetuou em nós no mundo visível, através de cada ação, através de cada pensamento, quando Cristo flui através de nós. Amém? Então, ouça a voz do Espírito Santo nesse dia. Deixe Jesus viver através de você. Vamos orar? Jesus, que a tua vontade seja feita em mim e através de mim, todos os dias. Que eu esteja sensível à voz do teu Espírito, sempre obediente e olhando para ti. Seja a fonte em mim, seja tudo. Amém. Amém? Não saia desse vídeo sem compartilhar esse vídeo com alguém que precisa, curtir esse vídeo para ajudar essa mensagem a chegar a ainda mais pessoas. Inscreva-se também aqui no canal para que você receba as notificações sempre que a gente postar um conteúdo novo aqui, e siga o Ministério Permanecer e o Instituto Jesus Cristo nas redes sociais, que tem muita coisa boa, especialmente para você. Amém? Que Deus abençoe. A gente se encontra aqui amanhã.